E aí galera, aqui quem fala é o Samuel, seja bem-vindo ao Tech Tips, o seu canal de dicas de tecnologia. E a dica de hoje, nós vamos construir o nosso pipeline de Continuous Delivery, que será responsável por fazer a execução dos scripts no banco de dados. Vem comigo! Esse é o último vídeo da nossa série sobre versionamento de banco de dados. Se você quiser algum vídeo extra abordando algum tema mais específico, você pode deixar nos comentários que eu vou gravar. O primeiro ponto aqui que a gente precisa estar familiarizado é com o conceito de Continuous Delivery. Se você não está familiarizado com esse conceito, eu vou tentar resumir aqui em algumas palavras. Então, Continuous Delivery, ou CD, é uma abordagem de engenharia de software que visa entregar novos recursos para o usuário em pequenos ciclos. E o que ganhamos em ter um pipeline de Continuous Delivery? Primeiro, a gente ganha em velocidade, porque a gente consegue colocar coisas em produção muito mais rápido. A gente ganha em segurança, porque ao invés de fazer deploy manual, a gente faz um deploy automatizado. E com isso a gente ganha também em qualidade. A principal de todas, a gente ganha em satisfação do usuário, pois como a gente entrega com mais frequência, a gente traz mais valor para o negócio. E isso é muito importante nos dias de hoje. Eu vou voltar no desenho de proposta que a gente viu no primeiro vídeo dessa série. Então aqui, a proposta seria a gente fazer duas etapas. A primeira etapa, que seria criar o projeto .NET Core, criar o pipeline de CI que vai gerar os artefatos. E a segunda etapa, que era criar o pipeline de CD, que vai usar o Fluent Migrator CLI para poder executar isso no nosso banco de dados. A gente já viu essa primeira etapa aqui e agora a gente vai automatizar essa segunda etapa. E vamos para a prática agora. Eu estou aqui no Azure DevOps, na minha conta, onde a gente criou aqui o repositório e criou o nosso build de CI. A gente pode vir aqui na aba de Pipelines. A gente vai ver o nosso último build criado. E a gente vai perceber aqui nos artefatos, a gente pode navegar aqui e perceber que a gente tem um artefato gerado. Aqui, ó, drop, src e todas as DLL. Isso aqui a gente fez no último vídeo. E para a gente criar o pipeline de Continuous Delivery, a gente vai vir em Pipeline, Release. Nova Release. Nessa janela que vai ser apresentada, ele já tem alguns templates que você pode utilizar. Para o nosso cenário, a gente vai deixar aqui um empty job. Então a gente não precisa de nenhum template no primeiro momento. Eu também não vou definir nenhum nome para esse estágio. E uma release, ela é dividida aqui na parte de artefatos, que são os insumos para poder fazer a publicação, e a parte de stages, né, que são as etapas que ele precisa fazer. Nesse primeiro momento aqui, eu vou adicionar aqui um novo artefato, é só clicar no botão. Eu vou selecionar aqui o meu projeto e vou selecionar aqui qual é o build que eu vou utilizar. Selecionei o build, vou escolher aqui que eu quero sempre a última versão e aqui eu vou dar um alias para esse build. Eu vou colocar o nome de dados. Esse nome aqui ele é bem importante, que a gente vai utilizar mais na frente. É bom você deixar um nome bem familiarizado para você. Eu vou deixar dados, mas você poderia deixar qualquer outro nome. Vou adicionar. Pronto, então a gente já tem o primeiro artefato. A segunda etapa é a gente agora configurar essa stage para poder fazer a publicação do nosso banco de dados. Eu vou entrar nela aqui. Eu vou dar um nome. Para o nosso exemplo, vou dar um nome de visualização. E agora a gente vai entrar nela, essa task, que vê que está 0 task, e a gente vai adicionar algumas tasks nela. Então aqui a gente tem um job e a gente vai adicionar aqui uma task. Então você vai adicionar duas tasks. A gente já vai ver o porquê duas. E agora a gente vai fazer a configuração. No desenho inicial que a gente viu, nosso primeiro passo era instalar o tools do Fluent Migrator, que é o CLI que vai nos auxiliar na execução. Então, pegar aqui, ó, o primeiro, vou colocar inline aqui para ele poder deixar mais visível. E vou adicionar o comando .NET Tools install "-g fluentmigrator.net.cli". Aqui ele vai instalar o CLI para poder a gente utilizar a linha de comando
para executar o nosso script. Eu vou renomear aqui também um display name, eu vou deixar um nome mais fácil de ser lido. E o segundo aqui é realmente o que vai fazer a execução no nosso banco de dados. Eu vou também colocar aqui inline. E agora, qual é o comando que eu vou utilizar aqui? Esse comando a gente já viu, eu vou colar ele aqui. Ele é o .NET FM Migrate -P, que é o processor, -C da connection string, -A, que é o assembly que a gente vai utilizar. Então aqui, eu deixei esses 3 parâmetros aqui como variáveis, então eu tenho que criar agora essas variáveis. Eu posso vir aqui em variáveis e eu vou adicionar uma variável. Então a primeira variável que eu vou adicionar vai ser o assembly name, que é o nome do assembly que o Fluent Migrator vai procurar, onde tem as nossas migrações. Para o nosso projeto, o nome do assembly, a gente vai olhar lá que é esse, tagtypes versionamento banco.dll. A gente vai adicionar uma nova variável que é o processor. O processor, como a gente viu, ele é a identificação do banco de dados, que para o nosso cenário é SQL Server 2016, que também é compatível com 2019. E eu vou adicionar uma última variável que é a connection string. Você pode perceber que para o meu cenário, na connection string, eu defini o server como um IP, vírgula, a porta. Para o meu cenário, como se trata de teste, eu estou utilizando aqui a DigitalOcean. Então, eu criei um Droplets com 2 GB de memória e com Docker, deixei um banco rodando aqui em Docker. Num cenário real, você não vai ter isso no Docker, né? Você vai ter isso num cluster ou algo do gênero. E aí é só você pegar o host lá do cluster e a porta que está rodando e fazer a troca ali, connection string. Voltando ao nosso pipeline, criei aqui as 3 variáveis, o assembly name, o processor e a connection string. Eu vou também renomear aqui a minha release, né? Eu vou dar um nome mais significativo. Eu vou deixar o mesmo nome do nosso pipeline de CI, só que com o final CD. Eu gosto dessa nomenclatura. E eu vou voltar aqui nas minhas tasks. Então, só fazendo uma revisão aqui, essa nossa primeira task, ela vai instalar o CLI do Fluent Migrator, e essa nossa segunda ela vai fazer a execução. Então, o comando migrate vai pegar tudo que está pendente e fazer a execução com base a essa connection string, esse assembly name e esse processor. Só isso aqui já é o suficiente para funcionar, mas a gente vai avançar um pouco mais. Eu vou salvar. Para o nosso cenário, eu vou criar 3 etapas. Vou fazer um clone aqui. Agora eu vou fazer um clone novamente. Então, essa segunda etapa aqui vai ser a etapa do rollback. Eu já vou explicar o motivo dessas 3 etapas. E essa terceira etapa aqui, eu vou dar o nome de aplicação. Então, qual é o fluxo que a gente vai seguir? Primeira etapa aqui de visualização vai ser o quê? Ela vai lá e vai executar o script no banco de dados. A segunda etapa aqui, ela vai fazer o rollback de tudo que ela executou. Então, a gente lembra lá quando a gente está criando a migração, que sempre a gente cria um script para fazer a execução e um script de rollback. Por que executar o rollback aqui? Porque dessa forma você garante que o seu rollback está ok. E a terceira etapa aqui, ela vai fazer a mesma coisa que a primeira etapa de visualização. Ela vai executar o script no banco. Então seria a sua versão final. Então o que a gente vai mudar aqui? A única coisa que a gente vai mudar, como eu clonei essa mesma etapa aqui, a única coisa que a gente vai mudar vai ser aqui no rollback. A gente vai entrar nas tasks de rollback. E aqui na task de execução do script, que é bash, a gente vai mudar aqui de migrate para rollback. Eu vou salvar. E a gente está com o nosso pipeline funcional. Eu estou aqui na minha IDE, então eu já conectei aqui na DigitalOcean, já criei o nosso banco de dados aqui, que é o versionamento banco.
E agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no Azure DevOps e vou fazer a primeira execução desse pipeline. Para fazer a execução, eu posso vir aqui em Create Release. Ele vai me dizer as etapas aqui, qual é o build, e vou dar um Create. Ele vai gerar aqui uma nova release. E aqui agora eu vou fazer o acompanhamento. Então, ó, ele enfileirou a primeira, que é a visualização. E agora a gente já vai aguardar ele fazer a execução da visualização, do rollback e da aplicação. E no final, o resultado disso é a gente vai ter aquele script que a gente criou no vídeo anterior executado no nosso banco de dados. A gente pode ver aqui que ele falhou na nossa execução. Eu vou ver aqui em logs o que aconteceu. Ó, na etapa, ele conseguiu instalar o Fluent Migrator CLI, só que na etapa de execução aqui do Bash, ele deu erro. Vamos ver aqui o que ele deu de erro. Então, ó, o erro aqui foi que ele não conseguiu encontrar a TechTips versionamento. Esse é um erro bem comum, fiz aqui para acontecer realmente esse erro, para que a gente pudesse ver como resolver. O que aconteceu aqui? Ele foi procurar essa DLL e não encontrou. E aí o que a gente faz para resolver isso? Eu vou voltar aqui no meu pipeline, eu vou mandar editar o pipeline. E lembra que eu falei que esse nome aqui de dados é super importante? Por quê? Porque aqui dentro é que vai estar todos os artefatos que a gente precisa. Então, eu vou vir aqui na minha task, aqui no Bash, né, na execução, e aí eu vou fazer o seguinte. Antes dele executar o comando, eu vou querer que ele navegue até onde está a DLL. Se a gente for olhar aqui no pipeline de Continuous Integration, a gente vai olhar nos artefatos e ver que ele tem uma pasta chamada drop e tem uma pasta chamada src. Ele vai ter lá no nosso pipeline de 3 níveis. Ele vai ter dados, drop e src. E é o que a gente vai fazer aqui para fazer isso funcionar. Eu vou mandar editar. Eu vou mandar editar a minha visualização. E aqui eu vou fazer ele navegar. Aqui antes de executar o comando. Ele navegar, né? Para dados, drop, src. Para ele poder encontrar o assembly name. Que é o nome da nossa DLL que contém todas as migrações. Eu vou fazer isso para todas as tasks. Tanto para o rollback quanto para a aplicação. Pronto, fiz toda a alteração, vou salvar e agora eu vou mandar gerar uma nova release. Ele gerou a release de número 2 e agora a gente vai aguardar ele fazer as execuções. Ele executou a etapa de visualização com sucesso. E agora ele está fazendo a execução do rollback. Ele executou o rollback com sucesso. E agora ele está fazendo a última etapa, que é a etapa da aplicação. Que nada mais é do que executar novamente os comandos que foram executados aqui na etapa de visualização. Que é a nossa versão final agora. Pronto. Demorou um pouquinho aqui. Mas ele executou as 3 etapas. Tanto a visualização, quanto o rollback, quanto a aplicação. E agora se a gente voltar aqui no nosso banco de dados, eu vou dar um refresh aqui. Ele deve ter criado todas as nossas tabelas, assim como a tabela de controle do Fluent Migrator, para saber o que foi executado ou não. Eu vou vir aqui versionamento banco, DBO, e está aqui. Criou a tabela de clientes e usuários, assim como a tabela de controle. De Continuous Delivery funcional e finalizado. É isso aí, galera. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre como automatizar a nossa execução do script no banco de dados através da prática do Continuous Delivery. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já curte, compartilha, se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida ou quer ver um cenário específico, deixa nos comentários que eu vou fazer esse cenário para você. Obrigado por ter ficado até o final e é isso aí, galera. Um abraço e
Tchau!